A primeira coisa que eu aprendi quando eu decidi trabalhar na área de TI foi a programar. Eu comecei com JavaScript, aprendi a escrever HTML, depois eu passei para ASP, PHP e finalmente, muitos anos depois, SQL, R e Python. Da minha primeira linha de código até a empresa que eu estou trabalhando hoje, eu já cofundei e vendi uma startup, trabalhei como cientista de dados na Disney, como Analytical Lead no Google e como Marketing Science Partner no Meta, o antigo Facebook. Só que o mais interessante é que eu fiz tudo isso sem ser formado na área das ciências da computação ou ciências de dados. Só para você ter uma ideia, quando eu estava trabalhando no Google, somente eu e um outro Analytical Lead eram as únicas pessoas no Google aqui que não eram formados na área. Ou seja, tudo que eu aprendi em Data Science Analytics foi por conta própria. Porém, se lá atrás eu soubesse o que eu sei hoje, certamente eu teria feito um caminho completamente diferente. Porque eu acabei investindo muito tempo em cursos inúteis, que hoje eu vejo que não serviram para absolutamente nada, e ouvi muita gente que se dizia experts na área, mas que na verdade não tinham tanto conhecimento assim. Por sorte, claro, eu acabei encontrando fontes muito boas que acabaram me ajudando a chegar até onde eu tô hoje. E hoje, depois de mais de uma década de experiência, se eu pudesse começar a aprender a programar do zero, eu faria um caminho completamente diferente e eu certamente teria aprendido programação muito mais rápido do que da maneira que eu aprendi. E melhor, sem tanto estresse, e certamente eu teria tido muitas vantagens. E é isso que eu vou te falar hoje. Eu vou te contar qual que é o melhor caminho para você aprender a programar da maneira mais fácil e eficiente possível para você se tornar um programador e conseguir trabalhar nessa área. Pra você ter uma ideia, se eu pudesse voltar no tempo e desfazer todas as coisas que não funcionam, eu saberia tudo que eu sei hoje em apenas um ano de treinamento para me tornar um programador. Isso, começando do zero até hoje em um ano. Dessa forma, para que você não perca o seu tempo e aprenda a se tornar um bom programador, eu vou remover todas as inutilidades e eu vou te mostrar onde estão as armadilhas e dar para você o caminho mais rápido para passar de um iniciante ou alguém que nunca programou na vida até um programador pronto para trabalhar em qualquer área que você quiser, seja desenvolvimento, engenharia de software, engenharia de dados, ciências e análise de dados ou qualquer área que envolva programação. Mas o primeiro ponto é, qual linguagem escolher para aprender a programar? Como novo programador, a primeira decisão que você precisa tomar é qual linguagem de programação você quer aprender. O ponto principal é que a linguagem ela deve ser fácil e intuitiva de escrever. A linguagem também ela precisa ser bastante versátil e ter muitas aplicações. Isso significa que você pode utilizar para os mais diversos propósitos. E ela também tem que ter uma grande abrangência, pois isso vai facilitar a sua entrada no mercado de trabalho. Tem que ser uma linguagem popular. Mas um ponto importante é que a linguagem escolhida também vai depender da área que você deseja seguir. Por exemplo, se você quiser uma carreira como Full Stack Developer, naturalmente você deve iniciar por JavaScript, HTML e CSS. Caso o seu objetivo seja engenharia de software, o ideal é iniciar por Python. Ou caso seu desejo seja ser um analista ou cientista de dados, eu recomendaria iniciar por SQL. Ou seja, se você quiser trabalhar em dados, comece por SQL e depois vá para Python. Se você quiser trabalhar com Web Development, comece com JavaScript, HTML e CSS. Se seu objetivo, por exemplo, for se tornar um engenheiro de software, comece por Python. Você pode até aprender outras linguagens depois, mas Python seria a melhor linguagem para quem quer começar. Agora que você escolheu a linguagem que você quer aprender, vamos ver como aprender. E eu vou usar Python como exemplo porque ela é mais comum. A maioria das pessoas vai atrás de um curso que ensina muitas dessas linguagens. Muitos cursos prometem ensinar Python de uma maneira rápida ou em 2 horas muitas vezes. Porém, o mais importante não é o curso, mas sim o professor. A maioria dos professores, quando você vai ver os cursos, a única experiência deles é ensinar ou trabalhar em pequenas empresas, que acabam tendo pouquíssima relevância para o dia a dia daquela área que você quer trabalhar. Quando a gente fala de aprender linguagens de programação, aprender mal é pior do que não aprender. E se você aprende da maneira incorreta, você vai criar vícios para sua vida inteira que vai te tornar um programador não tão bom. E aí, esses cursos vão te dar uma falsa sensação de progresso, que você vai estar codificando algo planejado que é muito diferente do que é realmente escrever um código para resolver problemas da maioria das empresas. O primeiro passo é escolher o seu IDE, ou Integrated Development Environment, que é o ambiente onde você vai estar programando, ou seja, onde você vai escrever o seu código. Existem vários IDEs populares para Python, o que eu recomendo é o Visual Studio Code, porque ele é muito popular e bastante conhecido. A gente chama ele de Code na maioria das vezes, e ele é uma excelente escolha para os seus projetos de Python. O Code, ele tem o seu próprio debugger, ele suporta linting e tem integração com todos os tipos de ferramentas de source control. O próximo passo que eu tomaria, se eu quisesse aprender a programar do zero, também é escolher um bom livro que vai facilitar o meu entendimento de programação. E para mim, o melhor deles é o Python Crash Course, ou em português, Curso Intensivo de Python. O livro Python Crash Course, escrito por Eric Matthews, é uma introdução rápida e bastante abrangente para iniciantes que querem aprender programação Python. Para mim, é o melhor livro de Python para iniciantes, vai te dar rapidamente todos os conceitos necessários
necessários para começar a programar. Outro livro excelente, um pouco mais complicado para quem está iniciando, é o Python Programming do John Zelli. Depois de concluir qualquer um desses livros e seguir as recomendações anteriores, você já vai estar pronto para trabalhar em seus próprios projetos. Outro ponto importante é concentrar-se apenas nas lições básicas de Python, SQL ou qualquer linguagem que você escolher. Não se preocupe com os tutoriais de ciências de dados ou qualquer tutorial de tópicos avançados. Se você quiser dar um passo muito grande logo no começo, você tende a desanimar e não concluir ou ficar perdido nos tópicos que provavelmente você nunca vai usar. E aí entra o erro mais comum que eu vejo os alunos cometendo. Eles querem pular para tópicos avançados sem sequer dominar o básico. Isso é uma característica muito comum de quem não evolui nessa área. Isso porque mesmo se você aprender conceitos avançados agora, dificilmente você vai ser capaz de lembrá-los até que você realmente comece a aplicar num programa ou começar a desenvolver um trabalho, um projeto para uma empresa. Mesmo programadores avançados, eles não lembram de tudo, eles estão constantemente consultando tutoriais ou Stack Overflow. A cada novo projeto que eles iniciam, eles têm coisas que eles têm que pesquisar. Então, dê o tempo ao tempo. Por exemplo, eu já escrevo em SQL há muitos anos e 80% do SQL que eu uso hoje nos meus projetos é baseado nos fundamentos de SQL. Somente alguns projetos específicos eu preciso usar uma ou outra função mais avançada ou específica. Além disso, existem tópicos de SQL que eu jamais vi serem usados em qualquer projeto de ciências de dados. Por isso, foque nos fundamentos, porque os fundamentos vai ser o que você precisa para se tornar um bom programador. Agora, depois de aprender os fundamentos, você deve iniciar a prática. A pior maneira de aprender uma linguagem é respondendo aqueles exercícios decorebas que você tem que decorar umas funções. E a melhor maneira é quebrando a cabeça desenvolvendo projetos que te interessam. Procure projetos em Python de assuntos que sejam do seu interesse. Não comece com nada muito técnico ou que você acha chato. Por exemplo, se você gosta de futebol, pega um projeto de classificação de times pelo desempenho dos jogadores. Se você gosta de Fórmula 1, pega um projeto sobre o desempenho das equipes. Por exemplo, um aluno meu fez um projeto muito interessante sobre a evolução da equipe Haas na Fórmula 1. Além disso, com isso você vai acabar construindo um portfólio de projetos e você vai poder hospedar o seu portfólio no GitHub e colocar o link do GitHub no seu currículo. Alguns tutoriais no YouTube te guiam na implementação de projetos passo a passo e eu também vou estar trazendo alguns deles aqui depois. Isso já vai te dar uma base para tentar empregos na área que existem programação em Python ou que exigem SQL. Mas eu vou adicionar um passo extra aqui, que não é fundamental, mas vai se tornar importante em algum momento. Você vai ter que aprender o contexto no qual você vai aplicar a programação. E quando falo isso, eu não me refiro apenas a Python, pois tudo que você fizer sempre vai ser usado de alguma maneira. Por exemplo, vai ser usado para Data Science Analytics, vai ser usado para Software Engineer e assim por diante. Se você quiser desenvolver apps, o caminho é diferente do que se você quiser usar Python para Data Science. Se você quiser, por exemplo, virar um App Developer para Android, é necessário você ter noções básicas de Java, junto com conhecimento do Android SDK. Por outro lado, se você quiser ser um desenvolvedor para iOS, você tem que aprender Swift ou Objective-C, tem que aprender o iOS SDK. Então, lembre-se que você tem que se tornar proficiente em uma área e aí depois você vai evoluindo do básico para o avançado e gradualmente vai aumentando seu conhecimento para outras áreas se você quiser. Ao fazer isso, você não vai ficar super carregado com muita coisa para aprender e vai aprender rapidamente. Se por outro lado você quiser usar Python para ciências de dados, você precisa entender os conceitos das ciências de dados, estatística. Isso não tem nada a ver com programação. E para isso, eu recomendo ou o curso do DataSci, que você vai encontrar o link aqui embaixo, ou de qualquer outro professor muito bom que tem uma grande experiência em Data Science trabalhando para grandes empresas de tecnologia. Existem também excelentes livros sobre o assunto. Entre eles, se você entende inglês, eu recomendo o Data Science and Big Data Analytics, Discovering, Analyzing, Visualizing and Presenting Data, da EMC Education Services. Já em português, tem o Estatística e Ciências de Dados, do Pedro Moretin e do Júlio Singer. O próximo passo, depois de você ter estudado e aprendido e desenvolvido seus projetos, é começar a se preparar para as entrevistas de empregos. As entrevistas técnicas, elas são muito tensas. Eu fiz entrevistas diversas vezes, eu já passei nas entrevistas técnicas do Google, Facebook, LinkedIn, Pinterest, Uber e muitas outras empresas. E toda vez rola uma tensão muito grande quando eu vou fazer essas entrevistas. As perguntas de programação na entrevista, elas visam simular problemas reais do dia a dia do programador. Por isso não adianta nada você decorar conceitos apenas ou estudar com problemas prontos. Se você não se preparar para essas perguntas, você pode não obter os resultados esperados. As entrevistas, elas são baseadas geralmente no tópico de estrutura de dados e algoritmos. Você não precisa fazer uma faculdade para aprender isso. De fato, você já vai ter uma excelente
excelente base seguindo os passos que a gente viu até agora, que eu demonstrei para você. Mas você precisa praticar, você precisa colocar em prática e você precisa resolver problemas reais dos quais você não tem a resposta e vai precisar aprender para resolver o problema. Contudo, a grande diferença é que você já é um programador e agora você vai precisar aprender conceitos individuais. Para aprender os conceitos de estrutura de dados e algoritmos, eu recomendo o livro Entendendo Algoritmos, um guia ilustrado para programadores e outros curiosos do Aditya Bhargava. Também o link vai estar aqui na descrição. O ideal é que você se familiarize com algoritmos relacionados à busca e ordenação de estrutura de dados. Bom, agora você já está pronto para a entrevista. Para aprimorar ainda mais suas habilidades de entrevista, você precisa praticar com simulados que replicam as perguntas que são feitas por empresas em entrevistas de emprego. Para isso você deve usar um site chamado LeetCode. No LeetCode você vai receber perguntas no estilo de entrevista e terá um painel para responder as perguntas. Você pode escrever seu código e testar a solução ali no mesmo site. O LeetCode ele é ótimo para iniciantes porque todas as perguntas são marcadas como fácil, médio ou difícil. Você escolhe o nível de dificuldade. Então comece pelas perguntas mais fáceis até você ir para as perguntas mais difíceis. Se você conseguir responder a maioria das perguntas fáceis e algumas das médias, eu já recomendo que você comece a encarar as entrevistas de emprego, que isso vai te dar uma experiência real. Não comece aplicando para as vagas que você quer muito. Comece pelas vagas que você não vai ficar muito decepcionado se você perder, para que isso possa servir de prática para que você possa ir para as vagas que realmente são importantes para você. O ponto principal é não desistir quando tudo começar a ficar difícil, porque realmente vão ter etapas difíceis no processo, mas pensa, a maioria das pessoas desistem. Então nisso, se só de você persistir, você já vai ter uma grande vantagem. Eu mesmo não fui aprovado na primeira entrevista do Google, fui aprovado na segunda. Por isso, o não que você pode receber agora pode virar um sim depois. Bom, é isso aí, gente. Se você seguir os passos abaixo, você vai sair do zero a um programador pronto para trabalhar em qualquer empresa em menos de um ano. Se você quiser aprender SQL, se quiser aprender outras linguagens, eu vou estar passando algumas dicas aqui depois também, mas o foco é como se tornar um programador. O caminho é comece por Python, a não ser que você vai trabalhar com front-end and back-end development, ou você vai trabalhar com Data Science Analytics, aí eu recomendo começar por SQL. Por que o SQL? Porque o SQL é uma linguagem muito intuitiva, é uma maneira de você conversar com o banco de dados. Ele vai te dar uma base muito grande para quando você for trabalhar em Python depois. Então, para Data Science Analytics, na questão de programação, começa com SQL, que é usado praticamente todos os trabalhos de Data Science Analytics, depois passa para Python, que não é usado por todos, é usado por uma grande parte. Começa com SQL, vai para Python, e eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso em qualquer carreira que você escolher. Um abraço e até a próxima.